Aqui agora a gente vai entrar na parte de dados amostrais, né, teste de vida e censura. Às vezes, alguns tipos de problemas, ou melhor, alguns tipos de produtos, a gente não necessariamente consegue modelar, ou, na verdade, a gente precisa realizar testes para poder modelar o tempo, a função taxa de falhas dos produtos, quando a gente vai lançar um produto novo e tudo mais. O que a gente tem que fazer, então? A gente faz vários ensaios para calcular, entre aspas, né, estimar o tempo de vida, dos produtos. Então, a gente pega 100 unidades, certo? E começa a fazer o famoso teste de vida. Em tese, a gente faz teste de vida acelerado, porque dependendo do tipo do produto, por exemplo, uma TV. A TV, ela é projetada para durar de 5, 10, 15, 20 anos, certo? Como que você vai fazer um teste de vida de uma TV para estipular qual é a taxa de falha da TV, para poder gerar ver um cálculo de garantia? Se ela, em tese, dura 10 anos. Você não tem como. Você, em 10 anos, mudou totalmente a tecnologia. 10 anos atrás, a gente tinha TV HD, em geral, as TVs eram HD de LED não, de plasma, certo? Hoje em dia já tem TV 8K, de LED, ou LED, melhor dizendo, né? LED orgânico, que são infinitamente superiores às TVs de 10 anos atrás. Então, essa questão de poder fazer os testes de vida para analisar qual é a taxa de falha, para poder calcular qual é a confiabilidade até certo período, leva muito tempo, dependendo do produto. E a gente não tem esse tempo para fazer esses testes, para desprender só fazendo testes antes de lançar o produto. Em geral, a gente tem um produto lançado no ano seguinte, então a cada ano uma renovação. O celular, a gente vê isso, né? Todo ano tem uma nova versão de um celular já existente, que é uma certa atualização. Não tem uma mudança drástica, né, de tecnologia, mas tem melhorias e tem algumas mudanças. Então, a gente utiliza a ideia de teste de vida acelerados, para a gente poder coletar qual é a taxa de falha dos componentes em 100 mil ciclos, 100 mil horas, e por aí vai. Basicamente, o que eles fazem? Eles pegam como se fosse uma aplicação normal do produto, né, utilização normal, porém com algum fator de aceleramento, uma temperatura elevada, uma variação de tensão, ou influência de umidade, coisas assim que acontecem durante a vida útil do item, certo? Então, eles utilizam os testes de vida acelerados. Mesmo assim, existem alguns tipos de produtos que, mesmo com o teste de vida acelerado, eles não falham dentro do período que é estipulado lá para se ter a falha. E esses produtos, a gente diz que são censurados, eles participam do modelo, porém eles são retirados, pode ser retirado no meio do processo ou no final do processo. Então, a censura é quando a gente efetua esse tipo de problema. A gente tem 3 tipos aqui de censura. A censura por tempo, ou do tipo 1. Então, digamos que a gente lá vai fazer um teste só para 50 mil horas. Tudo que sobrou, que ficou funcionando a partir de 50 mil horas, é censurado por tempo. Porque não falhou dentro daquele período. A gente queria analisar dentro do período de 50 mil horas quantos itens iam falhar. O que não falhou foi censurado em questão de tempo ou censura do tipo 1. A segunda censura é quando a gente tem um limite máximo de falhas, é um pouquinho diferente. Então, digamos que a gente vai testar, não interessa quantas horas demora, porém, a gente tem um limite de falhas que a gente vai aceitar. Então, a gente vai testar, chegou em 5 mil falhas, acaba o teste. E a gente analisa qual foi a taxa de falhas dentro desse período. Ou melhor, analisa o tempo das falhas, né, o tempo entre falhas dentro desse período. É uma falha, censura por falha, ou tipo 2, né? Quando o número previsto de itens para falharem chegou nesse valor, então a gente acaba o teste aí. O que sobrou daí também é censurado. E tem a censura do tipo aleatório, que a gente retira por algum motivo externo da análise. Acontece muito essa censura do tipo aleatório na equivalente à análise de confiabilidade, que é a análise de sobrevivência, que é na área da medicina, lá da parte biológica. Tem muito dessa censura do tipo aleatório, quando, por exemplo, eles estão testando a eficácia de um remédio, eles pegam lá o grupo de controle, grupo de teste,
certo? E fazem os testes, as pessoas vão tomando remédio, analisando os efeitos colaterais, analisando o desenvolvimento da doença. Porém, por exemplo, uma pessoa acaba falecendo por um outro motivo que não é aquela doença. Então, é uma censura aleatória, ela sai do teste por um outro motivo que não era o que estava sendo analisado. Ou a pessoa se muda de cidade e não consegue mais participar do teste. Então, ela é retirada, ela é censurada, né? Aquele dado é censurado, e da amostra, devido a um motivo aleatório, certo? Que não é algo bem definido. Então, são esses 3 tipos de censura. Para quando a gente tem produtos que tem uma durabilidade muito excessiva, muito elevada, então a gente tem que terminar, termina o teste e ainda tem peças lá. Outra é quando a gente tem um limite máximo de falhas, certo? Para um certo período de tempo. E o último, as censuras aleatórias, quando a gente não tem controle, a gente não sabe quando que pode ocorrer essa censura. Então, como a gente calcula a função risco e a função de confiabilidade quando a gente não tem modelos paramétricos? Ou seja, quando a gente tem os dados apenas observacionais. A gente sabe que no ciclo 5.000 falhou um item, no ciclo 5.700 falhou outro. Então, a gente só tem esses dados observacionais. A gente pode também, mesmo assim, mas aqui a gente vai fazer uma estimativa da função risco e da função confiabilidade. Então, como fica a estimativa para a função risco? Aqui é o número de falhas num certo intervalo ou num período que está sendo analisado. Digamos, a função de risco 5.000 ciclos. Então, o número de falhas no período 5.000 ciclos, dividido pelo número de itens que entraram em funcionamento nesse período, certo? Então, a gente analisa, em geral, a gente utiliza um intervalo de tempo entre 5.000 e 6.000 ciclos. Quantos itens falharam dentro desse período, dividido pelo número de itens que iniciaram esse período, certo? Essa é a taxa, a estimativa da taxa de risco. Sempre que for estimativa, pessoal, a gente coloca um chapéu, tá? Isso aqui da estatística inferencial lá. Tudo que é estimativa, a gente chama de chapéu. E a estimativa da função, da confiabilidade para certo período T. É o número de itens no início do intervalo do período, dividido pelo número de itens em teste ainda. Número de itens que não falharam ainda. Então, digamos lá no ciclo 5.000, dentro daquele item, lá tinha 100 itens, dentro desse ciclo tem 100 ainda, né, no final do ciclo mantinham-se 100 itens, só que entraram 200 nesse período. Então, aí a confiabilidade é 50%, que no final tinha 100, sendo que entraram 200, então ficou só meio, né, a confiabilidade de meio, 0,5, beleza? Vamos para um exemplo aqui. Seja a tabela adiante que mostra os dados do tempo de falha de 54 produtos. Todos falharam no teste de vida, portanto, não houve censura. Ou seja, foram divididos aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervalos de tempo, certo? Cada intervalo, todos eles, né, simétricos, aqui, vamos dizer que são em horas, né, distância do tamanho do intervalo de 100 horas para cada um deles, 8 intervalos de 100 horas. Aí a gente foram iniciados 54 produtos. No início do primeiro intervalo tinha 54 produtos e dentro desse intervalo, 2 falharam. Se 2 falharam, no início do segundo intervalo só tinham 52, certo? E nesse caso, 5 falharam. Então, se 5 falharam, 47 no início do terceiro intervalo, 10 falharam durante o terceiro intervalo, e assim sucessivamente até o último intervalo entrou um único item, e esse único item falhou no 8º intervalo. Letra A, estime os valores da taxa de falha, função risco, em todos os intervalos. E a letra B, estime os valores da confiabilidade em todos os intervalos, em cada um dos intervalos. Então, só lembrando, taxa de falha, número de falhas no intervalo, dividido pelo número de itens que entraram em funcionamento no intervalo. Então, essa aqui é mais fácil, é só pegar aqui, né? Vamos lá. Primeiro, no primeiro intervalo, falharam 2 e entraram 54. Então, as 2 sobre 54, 0,037 a taxa de falhas. No segundo intervalo, falharam 5 e tinham 52. Então, a taxa de falha é de 0,0962. Tá? Por 100 horas, né? Essa é a ideia, né? Já que é um intervalo de 100 horas, por 100 horas. Ou melhor, por hora, por exemplo.
No terceiro intervalo, falharam 10 e tinham 47 no início, então 0,2128. No quarto intervalo, falharam 16 e no início tinha 37, 0,4324. No quinto intervalo falharam 9 e tinham 21, certo? 0,4286. No sexto intervalo, falharam 7 e só tinham 12, entraram 12 nesse intervalo, 0,5833. E os dois últimos, no penúltimo intervalo, falharam 4 e só tinham 5, certo? 0,80, né? E o último intervalo tinha 1 e falhou 1. Esse número aqui tá errado, é 1, né? Aqui é 1. Ah, é o Ctrl+C, Ctrl+V, veja, o mesmo valor aqui de cima, é 1 aqui. Certo? A taxa de falha é 100%, né? Então, só aqui que tá, eu acabei não, Ctrl+C, esqueci de colocar aqui. 1 sobre 1 é 1, né? Faz sentido nenhum. Beleza? Letra B, confiabilidade. Então, confiabilidade, voltando lá, deixa eu colocar, né? Como fica a confiabilidade? Número de itens no início do intervalo dividido pelo número de itens ainda sob teste. Então, vamos lá. No início do intervalo tinha 54, né? E ainda sobre teste 54. Então, confiabilidade fica 54, 100%. Meio óbvio, né? No primeiro intervalo, até finalizar, ele tem 100% no início. No segundo intervalo, ele começou em 52 e tinha 54, 0,9630. Começou em 47 o terceiro intervalo, de 54 a 87,04. E aqui são em probabilidades mesmo. No quarto intervalo, começou em 37, do 54, 0,6852. No quinto intervalo, começou em 21, 2,54, 0,3889. No sexto intervalo, 12 de 54, 0,2222. Sétimo intervalo, 5 de 54, 0,0926. E 1 de 54, 0,0185. Então, a probabilidade de durar, primeiro intervalo, 100%. Segundo intervalo, 0,96%, né, até o final do segundo intervalo. Terceiro intervalo, 0,87%. Até o final do quarto intervalo, 0,68, 69, arredondando. Quinto intervalo, 0,39. Sexto intervalo, 0,22. Sétimo intervalo, 0,09. E o durar todo até o final, 0,02%. O R é só colocar assim, ó. O R é sempre o da linha da frente dividido por isso aqui. Então, 2 sobre 54, 5 sobre 52, 10 sobre 47, 16 sobre 37. O F é sempre o da posição dividido pelo 54. Então, 54 sobre 54, depois 52 sobre 54, depois 47 sobre 54, depois 37 sobre 54, 21 sobre 54, 12 sobre 54, 5 sobre 54 e 1 sobre 54. Para calcular, os dois casos é muito simples. A taxa de falha é só pegar a posição da frente e dividir pelo que está na direita, na esquerda pela direita. Então, 6 por 1.000, 8 por 994, 15 por 986, 20 por 971, 27 por 951, 41 por 924, 73 por 883, 133 por 810, 223 por 677, 273 por 454, 160 por 181 e 21 por 21. Então, aqui a gente tem os casos 0,006, 0,00804, para o 10, 0,0152, para o 20, 0,0206, para o 30, 0,0284, para o 40, 0,0444, para o 50, 0,0827, para o 60, 0,1642, para o 70, 0,3294 e para o 80, tem mais dois ainda, 0,5009, para o 90, 0,8840 e 100% para 100, né, para o último período. Voltando aqui, a confiabilidade também é muito simples, é só pegar a posição produtos em atividade e dividir por 1.000. Então, 1.000 por 1.000, 994 por 1.000, 986 por 1.000, assim sucessivamente até o 21 por 1.000. Por 1.000, basicamente, é só andar aqui a casa, né? A casa fica 0,994, 0,986 e assim vai sucessivamente. Somente aqui vai ficar 0,021. Confiabilidade, a gente tem aqui, para 2 meses, 100%, 1.000 por 1.000, começou 1.000 por 1.000. Para 4 meses, 0,994. Para 10 meses, 0,986. Para 20 meses, 0,9871. Para 30 meses, 0,951, para 40 meses, 0,924, para 50 meses, 0,883,
60 meses 0,810, 70 meses 0,667, 80 meses 0,454, 90 meses 0,181 e 100 meses 0,021.